A palavra de Deus para nós hoje está em João 14, versículo 1 ao 3. Jesus disse assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus aqui está falando que para a gente não ficar com o nosso coração turbados, apenas crermos nele, porque ele foi para o Pai para nos preparar um lugar. Tem muitas pessoas que falam, né, que não existe vida após a morte. Até tem um versículo que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, versículo 19, Paulo fala que se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo Paulo está dizendo que após essa vida existe sim vida eterna com Jesus. Nós não podemos esperar em Cristo só nessa vida. Nós precisamos viver nessa vida crendo que há uma vida eterna com Jesus. E aqui em João, capítulo 14, Jesus está falando que ele ia para o céu para nos preparar lugar, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Existe vida após a morte. Você crendo ou não, existe vida após a morte. Infelizmente, muitas pessoas que não creem nessa verdade, isso não vai mudar em nada porque você crê ou deixou de crer. Mas, infelizmente, para você que não crê, quando você fechar os olhos para essa vida, e você vai abrir os olhos para uma vida eterna. E aí você vai perceber que você esteve enganado a vida inteira, porque existe sim vida após a morte. Existe sim um lugar que Jesus foi preparar para nós. Crendo ou não, essa verdade é absoluta. E eu acho lindo quando Jesus estava aqui na terra e teve aquele episódio que Tomé, né, quando ele morreu e ressuscitou, e os outros discípulos viram e contaram para Tomé, e Tomé disse que ele só ia crer se ele colocasse as mãos no lugar dos cravos de Jesus, nas mãos de Jesus, onde ele foi crucificado. E Jesus apareceu para ele e disse: Tomé, sou eu, põe a mão aqui. Jesus é tão amoroso. E ele apareceu para Tomé para dizer: Tomé, sou eu. E ele diz para você hoje nessa palavra: sou eu que falo com você. Sou eu existo, eu sou real. Eu vim nesse mundo e fui para o Pai para preparar lugar para você também. Basta você querer, basta você crer. E ali, quando Jesus estava falando com Tomé, ele falou uma coisa muito interessante com Tomé. Ele falou para Tomé assim: Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, se você até hoje não creu que existe vida após a morte, que existe céu e inferno, que aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, eles têm o direito de vida eterna com Deus, e aqueles que rejeitarem a Jesus irão para um lugar. Jesus não deseja que ninguém vá para o inferno. Tem pessoas que dizem assim: como que Deus é amor e vai deixar que as pessoas vá para o inferno? Jesus não deixou, não quis, não quer.
Na Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e chegam ao arrependimento, mas muitas pessoas não querem, não aceitam, não aceitam crer na verdade do Evangelho e ficam aí com o coração endurecido. O diabo é mentiroso, o pai da mentira, Jesus falou isso, e a Bíblia fala também que o coração do homem é enganoso. Quantas pessoas deixam o coração ser enganado com as mentiras do diabo, com as invenções de Satanás? Mas isso não vai mudar nada a palavra de Deus, não vai mudar em nada a verdade de Deus, porque ela é absoluta. Jesus hoje está dizendo para aqueles que ainda estão nesse engano de Satanás, que ele foi para o céu preparar lugar para nós, para que onde ele estivesse, nós também estejamos junto com ele. Jesus ainda te chama, Jesus ainda chama aqueles que estão perdidos, estão sem certeza de salvação. Se você morrer agora, você sabe para onde você vai, você sabe que você tem direito de morar no céu com Jesus, é só você crer nele. É só você confessar a Ele como Senhor e Salvador. É só você abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu quero o Senhor como meu Senhor, meu Salvador. Limpa minha vida, purifica-me dos meus pecados, perdoa os meus pecados, prepara um lugar para mim no céu. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero um lugar no céu com Jesus. Aceita Jesus como seu Salvador. Declare Jesus como seu Senhor e Salvador nesse dia e receba a salvação em Jesus. Foi para isso que Jesus veio nesse mundo. Foi para isso que ele veio, morreu naquela cruz, ressuscitou para ir para o céu e nos preparar lugar. Às vezes você está aí com seu coração turbado, angustiado, triste. Jesus está dizendo para você: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas e ele foi para lá preparar lugar para mim e para você morar com ele. Abra o seu coração hoje, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Receba Jesus no seu coração e tenha certeza de vida eterna com Jesus. Depois você vai seguir a Jesus, servir a Jesus nesse mundo. Você não vai mais ficar esperando só nessa vida. Você vai esperar também a vida eterna com Jesus no céu, porque Ele foi preparar esse lugar para mim e para você. E um dia nós estaremos com Jesus lá no céu, morando com Jesus para sempre. E eu acho lindo, para terminar essa palavra, eu quero ler um texto que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo fala assim, ó: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o céu existe. Você não pode imaginar quão belo é esse lugar. Eu não posso imaginar, é coisa que nossos ouvidos nunca ouviu, os nossos olhos nunca viu, nunca subiu o nosso coração. São as coisas que Deus preparou para nós que amamos a Ele, caminhamos com Ele, vivemos para Ele, servimos a Ele com alegria. Para nós que aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador, esse lugar existe e está preparado para nós um dia. É esse lugar que Jesus foi e foi preparar para nós, para onde Ele estiver, nós estejamos junto com Ele lá no céu.
Então, alegre o seu coração, mesmo que você esteja aí passando por alguma dificuldade na vida, sua esperança não morre aqui, sua esperança continua depois da morte, porque há um lugar no céu com Jesus esperando por nós. E há esperança para nós. Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, fiel, glorioso, maravilhoso, o nosso conselheiro, o nosso Deus forte, o nosso Pai da eternidade, o nosso príncipe da paz. É com Ele que nós vivemos, é para Ele que nós vivemos e é com Ele que nós vamos morar no céu um dia, para sempre, na glória com Ele. Que Deus te abençoe, que essa palavra venha trazer alegria para o seu coração, esperança para a sua vida, gozo para a sua vida, nesse dia, em todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Receba essa palavra com alegria no seu coração e renove a sua esperança em Jesus, em nome de Jesus. Um ótimo dia para você. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.